Olá, boa noite, Shalom Adonai. Espero que estejas bem do outro lado e que a graça do Senhor Jesus o alcance poderosamente e que haja saúde, saúde e abundância. Sei que não é fácil, não é? Mas é possível vencer o maligno, é possível vencer os males deste mundo, é possível em Cristo, com Cristo e por meio de Cristo. Estamos na ceia do Senhor, estamos no momento da ceia do Senhor. Estamos quase assim alcançando o momento mais alto da Páscoa. E o que é que nós aprendemos com isso? Qual foi o legado de Cristo nisso? O que é que Jesus nos ensina sobre este momento? Hoje as pessoas aqui, cá em África, cá em Angola, né? É feriado, que o feriado dizem ser o feriado prolongado. Mas o que é que elas aprendem com esse momento de Cristo? O que é que Jesus deixou aos seus seguidores, aos seus discípulos, aos seus filhos, assim na fé e na crença no Pai? O que é que Jesus nos ensina? Então hoje nos acompanhe, vamos ouvir um bocadinho mais sobre a palavra e que esta palavra venha transbordar sobre você. Ela venha purificar o teu coração, venha fazer algo novo e toda e qualquer esperança que já se foi embora, ela venha ser ativada, que venha ter outra vez a esperança, porque somente a esperança está em Cristo Jesus. Amado irmão, a você que nos acompanha, deixa o seu like aí. O seu like está salvando almas, está ajudando pessoas e o seu like está fazendo com que uma Bíblia chegue a uma pessoa. E é um grande feito você levando uma Bíblia para alguém e ele conhecendo Jesus, conhecendo a palavra e nunca mais será a mesma pessoa. Então dê o teu like aí, compartilha e que Deus nos abençoe nesta viagem. Hoje vamos falar um bocadinho sobre a ceia do Senhor, que é a Santa Ceia. E Deus tem muito para falar conosco. Então nós vamos pegar aí o livro de João 13, de 1 a 17, sobre o momento da ceia do Senhor. Bora lá, nos acompanha. Você vai ver um bocadinho aí na tela. Enquanto eu leio aqui, você vai ver um bocadinho na tela o que é que nós estamos lendo aqui no livro de João 13, de 1 a 17. Capítulo 13, de 1 a 17. Bora lá então. Pouco antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar deste mundo e ir ao Pai. E tendo amado os seus, os que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, que aquela era a noite para ele executar o seu plano de trair Jesus. Jesus sabia que recebera do Pai todas as coisas, que tinha vindo de Deus e voltaria para Deus. Assim, foi que ele se levantou da mesa da ceia, tirou a capa, enrolou uma toalha na cintura e derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que tinha à sua volta. Quando chegou a Simão Pedro, este lhe disse: Mestre, o Senhor vai lavar os meus pés? Jesus respondeu: Você não entende agora, porque estou fazendo isso, mas mais tarde, porém, entenderá. Não, protestou Pedro, o Senhor nunca lavará os meus pés. Mas, se eu não lavar, você não terá parte comigo, respondeu Jesus. Simão Pedro exclamou: Então o Senhor lava-me os pés, lava-me as mãos e a cabeça também, e não somente os pés. E Jesus respondeu: Aquele que tomou o banho completo só necessita lavar os pés para ficar totalmente limpo. Ora, vocês estão limpos. Isto, porém, não é verdade a respeito de todos aqui, pois Jesus sabia por quem seria traído. Era isso que ele queria dizer quando falou: nem todos vocês estão limpos. Meus irmãos, Jesus vem nos ensinando dois grandes princípios: o servir e a humildade, que são coisas raras nos dias de hoje. As pessoas falam sobre humildade, as pessoas falam sobre servir, mas, meus irmãos, hoje está tudo contrário. Hoje, até as denominações existentes, já está raro a humildade, está raro o servir a Deus, está raro em se servir para os outros, está raro em ser humilde diante dos outros. Hoje, o mundo está numa dinâmica tão grande que todas as pessoas querem ser. Todas as pessoas querem ser cabeça. Todas as pessoas querem ser servidos.
Todas as pessoas querem ser primeiro. Ninguém quer ser último. Ninguém quer ser pisado ou estar por trás. É isso que nós vemos hoje. Mas Jesus vem nos ensinando um grande princípio. Primeiro vamos saber quem é Jesus. Jesus era um intelectual, um rabi, mestre, homem de grande respeito entre os demais, e muitos dos homens que reconheciam da intelectualidade, da sabedoria deste rabi, vinham reconheciam. Muitos deles vinham escondidos porque não queriam que seriam identificados por tantos aqueles outros que invejavam Jesus. Mas Jesus teve um grande princípio de liderança, que é o de servir. Então Jesus, quando percebe que chegaria ao fim a sua jornada, que tinha de cumprir a vontade do Pai, que é de morrer na cruz por nós, para nós e para nos resgatar, assim o Cristo Redentor, do pecado e da natureza pecaminosa, Jesus chama os seus discípulos, senta com eles e no momento de confraternização, no momento de ceia, de jantar entre eles, né? Ele faz algo inédito, algo que era inédito no contexto cultural e histórico existente naquele momento. Que as pessoas que tinham de ser lavadas aos pés eram as pessoas grandiosas, os intelectuais, os doutores da lei, os empresários, os ricos, os reis. Esses sim tinham escravos, servos, que lhes lavavam os pés. Mas Jesus mostra um sentido de serviço, de servir ao próximo, de amor ao próximo. Jesus mostra um sentido de humildade. Vejam, o Filho de Deus, aquele na qual Deus envia para uma missão específica e grandiosa, ele chega aos seus discípulos, aos seus servos e lhes lava os pés. Lhes lava os pés. E eles não entendem. Por que isso? Porque não era algo que acontecia constantemente. Não era algo que era visto normalmente. Não era algo isso aí. Então hoje nós temos que, neste momento de ceia, neste momento de Páscoa, nos lembrarmos de quem nós somos. Meu irmão, você que confessa a religião cristã, você que diz que Jesus é o teu Senhor e teu Salvador, você que tem Jesus como teu foco, você que é líder, você que é pastor, você que é diaconisa, você que é cantor, né? Você que é homem da música, que você que é levita, você que tem qualquer que seja o ministério, tens de rever principalmente de como você busca Cristo e de quem é o Cristo que está em ti. Se verdadeiramente é o Deus verdadeiro ou o Deus deste mundo. Porque aquele que tem o Espírito de Cristo, a humildade está nele. Porque os princípios espirituais, Deus sendo um Deus de princípio, Deus sendo um Deus imutável, Deus sendo um Deus que não muda, que é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente, Ele está sempre disponível para nos abençoar, sempre disponível para derramar da sua bênção. Mas Deus quer que nós nos posicionamos segundo os seus princípios. E onde é que Deus habita? Deus habita no reino dos céus. Por isso é que num dos maiores sermões, não fugindo agora do ponto de vista do tema, em Mateus, no Sermão da Montanha, em Mateus 5, Jesus vem ensinando que bem-aventurados humildes e pobres de espíritos, esses sim herdarão o reino de Deus. Esses sim conhecerão o reino de Deus. Meus irmãos, nessa terra não tem nada. Nessa terra só tem sofrimento, humilhação. Nessa terra tem coisas que agradam a carne. Mas o maior galardão é aquele que será herdado, ganho pela vida eterna e no reino dos céus. Mas o cristão, para ter verdadeiramente Cristo nele, o cristão, para alcançar a dimensão mais alta, que é o reino dos céus, a salvação, o cristão tem de servir. Muitas pessoas me puxam, falam comigo, perguntam por que eu tenho orado, por que Deus não responde às minhas orações, por que eu bato a porta diante do Senhor e não respondo às minhas orações. Meus irmãos, Deus ouve todas as orações, mas há coisas que para Deus nos dá, nós temos de ser humildes. Há coisas que para Deus nos consagrar, Deus tem de ver a humildade em nossos corações. A quem você tem servido? Ao Deus deste século ou ao Deus Criador dos céus e da terra? A quem você tem seguido? Ao Deus que lavou as pernas, os pés dos seus discípulos, mostrando humildade. E Jesus ensina mais adiante, dizendo que eu dei um exemplo para ser seguido.
façam como eu fiz a vocês. A verdade é que nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Meus irmãos, Jesus também vem ensinando que para entrarmos no reino dos céus, nós temos de ser menores aqui. O que isso é? Humildade. Servir ao próximo. Mesmo essa pessoa não merecendo. Mesmo esta pessoa não merecendo. Porque eu vejo hoje em dia que as pessoas querem ser servidos da forma que também lhes é servido. Não. Isso não é assim. Este mundo só tem mesmo desilusões. Este mundo só tem mesmo desapontamentos. Se você depender das outras pessoas para você servi-las, você vai desobedecer a Deus. A quem você quer obedecer? A quem tem o galardão maior? A quem é o Senhor maior para nós obedecermos? É Deus. É o nosso Senhor Jesus Cristo, a qual esperamos todos os dias pela sua vinda. Muitos já se separaram da fé cristã. Muitos já abandonaram os mandamentos de Deus. Muitos já não querem mais seguir a Deus por causa das dificuldades de vida. Decidiram andar no outro evangelho, que é no evangelho do inimigo. Mas a quem você quer servir? Neste momento de ceia, neste dia de hoje, Jesus estava para pagar o preço maior sobre as nossas vidas, servindo ao Pai, dando a sua vida preciosa, sem mácula, sem pecado, sem mal algum cometido. Jesus estava se preparando para morrer na cruz por nós, porque o pecado é terrível, o pecado destrói almas, o pecado bloqueia os corações, o pecado nos afasta da presença e comunhão de Deus. O pecado nos fecha a porta diante do reino de Deus, porque Deus é com aqueles que são humildes. Meus irmãos, tens de rever o teu cristianismo se você não sente a dor do teu irmão. Tens de rever o teu cristianismo se você não tem feito bem durante vários e vários anos. Tens de rever o teu cristianismo. Não basta somente termos a Bíblia conosco, não basta somente sentarmos nos bancos das congregações religiosas, não basta somente falarmos de Jesus Cristo. Temos de viver. E uma das formas de viver como Mestre, o Senhor e o Salvador, e suficiente Salvador, é mostrando a humildade. Ele mostra uma grandeza, Ele mostra-nos uma chave maior de como entrarmos na presença do Senhor. Por isso é que eu parabenizo e amo a maneira do povo brasileiro, de como eles vivem missões, fazendo missões para Cristo, fazendo missões ao redor do mundo, levando o Evangelho de Cristo. Deus vos abençoe poderosamente. E eu sei que todos aqueles que têm feito missões por amor a Jesus Cristo, Deus tem dado galardão maior a eles e à sua casa. É isso que diz a palavra. Aquele que abandonar algo por amor a Cristo, o Senhor dará mais vezes ainda, porque Deus multiplica tudo aquilo que nós trazemos para Ele. Se nós damos a sua vida, a nossa vida a Jesus, Ele vai multiplicar muito mais anos de vida. O Senhor vai nos dar a vida eterna, que é uma vida inesgotável. E aonde ela chega, ela gera a vida. Então, amados irmãos, Jesus nos ensina, Jesus nos mostra, Jesus exemplifica o maior êxito neste momento antes da sua morte na cruz. Ele lavou os pés dos seus discípulos, coisa que os rabinos não faziam, porque um rabino era alguém de maior prestígio na sociedade. Um rabino era alguém que era bem visto na sociedade. Hoje nós estamos a ver que os títulos estão a vir primeiro do que os nomes. Reverendo X, Pastor X, Presidente X, Excelentíssimo X, Doutor X. Não que isto é mau, mas é no ponto de vista de nós, como líderes, nós como servos de Deus, nós como embaixadores de Cristo nesta terra, nos servimos para nossas ovelhas. Como é que você se sente que você vive bem, come do bom e do melhor, mas as tuas ovelhas perecem? Como é que se sente? Será que isto é humildade? Será que isto vai em concordância com os princípios de Cristo? Será que isto é o verdadeiro cristianismo? Meus irmãos, temos que rever isto. Neste mundo nós só levaremos a nossa alma para o julgamento
e para testemunhar as obras que nós fizemos diante do Pai. Só. Então nós temos que rever. Temos de rever os nossos princípios. Temos de rever os princípios basilares do cristianismo. Temos que rever isto. Porque senão somos alvos fáceis para o inimigo. Será uma congregação frágil. Será uma igreja frágil. E a igreja de Cristo é forte. Porque Cristo é o guia. O Espírito Santo é o Senhor. Então, acima de tudo, seja Deus em vossas vidas. Falamos um bocadinho mais, era para 10 minutos. Mas já estamos com 15 minutos e 43. Deus abençoe a todos vocês. Shalom, Shalom Adonai. Siga aí o canal. Dê o seu like. O seu like é uma bíblia para uma pessoa. O seu like é uma alma a ser ajudada. Deus abençoe a todos vocês.